Segundo Samuel, capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amnon de Ainoã a Jezreelita, e o seu segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, e o sexto Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia, e disse Isbosete a Abner: Por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete, e disse: Sou eu cabeça de cão, que pertença a Judá? Ainda hoje faço a beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivos para me acusar por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra podia a ele responder a Abner, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse mais: Comigo faz o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo acordo. Porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete, e tirou-a de seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner aos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos de Davi, em Hebrom, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo Israel, para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha, e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele deram um aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu, e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste, de maneira que, se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu.
por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou eu e o meu reino para com o Senhor. Para sempre do sangue de Abner, filho de Ner, caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a cajado, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe, e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: Havia de morrer Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio a fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. E todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos. Assim como tudo quanto o rei fez, pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade.